Nesta noite, nós vamos falar sobre um tema bastante vivido por nós, experimentado por nós. Vamos falar sobre um convite especial, vamos falar sobre participação de convidados em celebrações sociais, em celebrações em família. Vamos ler o Evangelho de Lucas, capítulo 14, do 12 ao 24. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu São Lucas, capítulo 14, verso do 12 ao 24. Eu estou lendo na versão internacional. A Bíblia diz assim: Então Jesus disse ao que tinha convidado: Quando você der um banquete ou jantar, não convide seus amigos, irmãos ou parentes, nem seus vizinhos ricos. Se o fizer, eles poderão também, por sua vez, convidá-lo, e assim você será recompensado. Mas quando der um banquete, convide os pobres, os aleijados, os mancos e os cegos. Feliz será você, porque estes não têm como retribuir. A sua recompensa virá na ressurreição dos justos. Ao ouvir isso, um dos que estavam à mesa com Jesus disse-lhe: Feliz será aquele que comer no banquete do reino de Deus. Jesus respondeu: Certo homem estava preparando um grande banquete e convidou muitas pessoas. Na hora de começar, enviou seu servo para dizer aos que haviam sido convidados: Venham, tudo já está pronto. Mas eles começaram um por um a apresentar desculpas. O primeiro disse: Acabei de comprar uma propriedade e preciso vê-la. Por favor, desculpe-me. Outro disse: Acabei de comprar 5 juntas de bois e estou indo experimentá-las. Por favor, desculpe-me. Ainda outro disse: Acabo de me casar, por isso não posso ir. O servo voltou e relatou isso ao seu senhor. Então o dono da casa irou-se, ordenou ao seu servo: Vá rapidamente pelas ruas e becos da cidade e traga os pobres, os aleijados, os cegos e os mancos. Disse o servo: O que o Senhor ordenou foi feito, e ainda há lugar. Então o Senhor disse ao servo: Vá pelos caminhos e valados e obrigue-os a entrar, para que a minha casa fique cheia. Eu lhes digo, nenhum daqueles que foram convidados provará do meu banquete. Oremos. Pai, obrigado por tua palavra lida, Senhor. Usa-me como instrumento em tuas mãos. Fortalece-me, Senhor. Que possamos compreender a tua palavra nesta noite. Em nome de Jesus. Amém. O texto que lemos é parte do que aconteceu certa vez, quando Jesus aceitou estar presente em um banquete na casa de um líder religioso, alguém bastante influente na sociedade daquela época. Esse texto fala então de um convite para um jantar. A crítica diz assim: a maioria dos convites tem sempre uma segunda intenção. Não é assim? A crítica diz: a maioria desses convites para jantar tem sempre uma segunda intenção. A prática nos diz assim: não existe jantar de graça. Bom, alguns preferem: não existe almoço grátis. O que Jesus disse a respeito do banquete que participou na casa deste fariseu? O Evangelho de Lucas apresenta este fato com detalhes riquíssimos, cheios de ensinamentos e reflexões. A ideia central que o texto mostra é que o fariseu, ele não queria colocar Jesus em evidência na sociedade. Ele não estava interessado em aumentar a influência de Jesus.
senão a dele mesmo. Ele convidou a Jesus para fazer parte desse jantar. Ele convidou muita gente, a casa estava cheia de outros convidados, líderes, doutores da lei, e ele também convidou Jesus. Mas ele convidou a Jesus para tentar, com aquele jantar, se promover ainda mais socialmente, crescer ainda mais sua influência junto aos pares. Ele poderia ter pensado: depois desse jantar, eu seria ainda mais influente no meio da sociedade em que eu vivo. Mas o que aconteceu, irmãos, foi algo bem diferente. Inimaginável até. Ele jamais imaginaria que Jesus ia fazer o que Jesus fez. Convido a você a refletir sobre o tema Jesus, o convidado excepcional. Não é isso que está ali? Jesus, o convidado excepcional. Jesus aceitou o convite e foi jantar na casa do fariseu. Chegando lá, no momento apropriado, Jesus começou a fazer as mudanças necessárias naquela casa, naquela família. Porque Jesus é aquele que muda, é aquele que transforma a realidade das pessoas. Jesus é o único que, quando ele chega no lugar, o lugar jamais continua o mesmo. Jesus é o único que, quando chega numa vida, jamais ela continua a mesma. Gostaria de compartilhar com você sobre essas lições que Jesus ensinou a todos aqueles convidados, aproveitando aquele jantar, em que Jesus foi convidado. Jesus não entrou de penetra no jantar. Ele entrou pela porta da frente, sendo recebido conforme a etiqueta da época. Queria compartilhar com você sobre 4 coisas dentro de um tema muito especial que Jesus tratou com aquele fariseu. Fariseu é uma classe de líderes religiosos que não posicionavam-se diante da comunidade, da sociedade. Quando Roma inquiria, exigia, eles pendiam para o lado dos romanos. Mas quando era a religião, o povo, os líderes que precisavam de apoio, eles pendiam também para o lado da população religiosa. Eles não tinham um lado decidido. Eles sempre estavam do lado que favorecesse a eles. É por isso que Jesus, mesmo sabendo quem ele era, aceitou o convite e foi participar daquele jantar. Gostaria de compartilhar com você sobre esse tema em que Jesus tratou a religiosidade daquele fariseu e de todos os convidados ali presentes. Acompanhe comigo. Lucas capítulo 14, versos 2 e 4, diz assim: à frente dele estava um doente, com o corpo inchado. Jesus perguntou aos fariseus e peritos na lei: é permitido ou não curar no sábado? Era um jantar no sábado. Mas eles ficaram em silêncio. Assim, tomando o homem pela mão, Jesus curou e o mandou embora. O texto não diz, mas eu quero crer que quando Jesus começou a falar, o jantar já tinha sido servido, já estava terminado, porque Jesus não ia mandar o homem para casa sem comer. Não é? Jesus é bondoso. Mas aqui ele começa então a tratar com a vida daquele que o convidou, na vida também dos outros convidados, a tratar a religiosidade deles. Que ao Jesus curar alguém que tinha sido convidado para estar no jantar, enfermo, essa doença é uma doença que incha o corpo todo. Jesus olhou para aquela vida e disse: essa vida precisa ser transformada agora.
E pela liturgia judaica, pelo credo dos judeus naquela época, nada se podia fazer no sábado. O sábado era o dia consagrado ao Senhor, nada poderia fazer no sábado. E Jesus então começa a transformar a vida das pessoas, a começar por aquele que mais precisava. Quantas coisas encontramos nas Sagradas Escrituras, mostrando como era o viver da época daquelas pessoas religiosas, daquelas que frequentavam o templo por pura intenção de calendário. Nada tinham em si transformado, não vivia em novidade de vida, não cria no Messias realmente tão prometido que agora estavam vendo fisicamente. Frequentavam os templos, frequentava as reuniões como uma tarefa a ser concluída na semana, mas não como aquele momento que estamos na presença de Deus, aquele momento em que nós estamos aprendendo mais da presença de Deus, aquele momento em que estamos nos deleitando com a presença de Deus. Jesus começa a tratar essa religiosidade. Em segundo, Jesus diz assim, capítulo 14, 5 e 6. Então ele lhes perguntou: se um de vocês tiver um filho ou um boi, e este cair num poço no dia de sábado, não irá tirá-lo imediatamente? E eles nada puderam responder. O que Jesus está tratando aqui? É muito confortável viver na neutralidade. É muito confortável estar do lado dos que estão ganhando. Você nunca sabe quem vai ganhar ou perder, não é? Por isso você está sempre esperando a que as coisas aconteçam para você dizer que lado você está. Jesus está ensinando para aqueles doutores da lei que quem conhece a Deus e a palavra de Deus não vive na neutralidade. Numa palavra simples, não fica em cima do muro. São pessoas decididas. A ponto em que Jesus começou então a fazê-los refletir. E se for um filho seu que precisar de ajuda, que precisar de um trabalho, de que você entre no poço e possa tirá-lo de lá, se é tão difícil refletir sobre os outros, mas reflita sobre você e sua família. A história muda. Mesmo assim, eles ficaram em silêncio. Se for um animal, não um qualquer, mas um boi, que ajuda a arar a terra, que dá alimento, e se ele cair no poço, você vai deixar lá morrer, apodrecer, ou você vai tirar imediatamente? Mesmo assim, a neutralidade permaneceu. Sabe, está no jantar com Jesus, parece que a gente tem um lado. Está no jantar com o Messias prometido, parece que já escolheu um lado na história. Mas no caso desse fariseu, ainda não. Terceiro, verso 13 e 14. Mas quando der um banquete, convide os pobres, os aleijados, os mancos e os cegos. Feliz será você, porque esses não têm como retribuir. A sua recompensa virá na ressurreição do justo. O que Jesus está ensinando? Em pleno jantar, não se relacione com as pessoas esperando benefícios vindo delas ou por causa delas. É impressionante como alguém pôde convidar Jesus, um doutor da lei, esperando que Jesus pudesse parabenizá-lo por aquele jantar, elogiar ao dono da casa, esperando ao término do jantar aquele fariseu estar bem mais colocado na sociedade. Não foi assim.
Jesus ensinou da forma mais assertiva que possa existir, a reflexão. A reflexão, fazer a pessoa cair em si, refletir sobre os seus atos. Não se relacione com as pessoas buscando nelas benefícios, retribuições, seja por conhecê-las ou por ajudá-las. Lembra? O texto diz que Jesus na parábola disse a ele: feliz você será, porque esses não podem retribuir, a sua recompensa virá na ressurreição dos justos. Assim, se nós ajudamos alguém aqui na terra, se nós compartilhamos do que temos, se nós somos o próximo de alguém aqui, não façamos isso para receber benesses nesta vida, ou favores até mesmo das pessoas que ajudamos. Um jantar jamais vai significar que haverá retribuição depois. Você ofereceu um jantar, deu. Você convidou as pessoas, não espere retribuições delas. A retribuição virá na ressurreição dos justos. Porque aquele que dá sem esperar nada em troca é considerado como justo. Mas como é que está o nosso relacionamento hoje em dia? A gente só procura ajudar ou a dar a quem pode no futuro, ou em alguns meses, ou se eu precisar, aquela pessoa estará em dívida comigo para me ajudar. Tudo isso estava no banquete que Jesus tinha sido convidado. Mas a quarta razão, irmãos, nos deixa assim os olhos saltar as letras do texto. A quarta razão que eu quero compartilhar com você é que Jesus fez com que aquelas pessoas refletissem, a começar do dono da casa, a começar do fariseu, é que não há desculpas para servirmos a Deus da forma que Ele deve ser servido. Jesus, Ele não responde às nossas perguntas oralizadas, Ele responde às nossas inquietações do coração. Por isso, que depois do jantar, podemos dizer assim, Jesus começou a ensinar aqueles convidados a verdadeira lição. Jesus começou a mostrar o que estava acontecendo por trás daquele jantar. Jesus começou a discorrer sobre as verdadeiras intenções do coração do dono da casa. Essa quarta razão pela qual Jesus começou a ensiná-los a refletir, teve que contar uma parábola. Não há desculpas para servir a Deus como Ele deve ser servido. E Jesus contou a parábola deste homem que convidou seus amigos, seus parentes, e todos disseram que sim. Ele então preparou o jantar, como diligente que era, não fez um jantar sem saber a quantidade de pessoas. Isso, você faz isso hoje também, correto? Você vai preparar uma festa, um jantar, um almoço, você quer saber quantos virão. Assim ele fez, convidou e todos disseram: eu vou. Mas na hora em que o jantar estava pronto, na hora em que o banquete estava pronto e chegou a notícia: está pronto, eles começaram agora a se desculpar. Jesus, nessa parábola, conhecida como a parábola do banquete, ensina que o reino de Deus está pronto para ser a prioridade. Preste atenção. Jesus ensina nesta parábola que o reino de Deus está pronto para ser a prioridade em nossa vida. E quando estamos vivendo o reino de Deus, Jesus tem a permissão total de fazer as mudanças que forem necessárias na nossa vida. Porque nós convidamos Jesus para a nossa vida. Nós voluntariamente decidimos conhecer e viver o reino de Deus. E quando isso acontece, Jesus tem a permissão total de promover a mudança que for necessária. Por isso, Jesus, como convidado naquela casa, começou então a fazer as mudanças necessárias. Jesus não perde tempo. A mudança pode começar até mesmo depois de um jantar.
Mas não um jantar qualquer, um jantar com muitos convidados. Deixa eu fazer essa aplicação. Perceba que um detalhe importante, Jesus foi convidado. Vamos aplicar isso nos nossos dias. Toda vez que eu falar assim, vamos aplicar, presta atenção, porque é o que você vai fazer. Um dia, todos nós fizemos algo muito especial. Um dia todos nós convidamos a Jesus para morar em nossa vida. Amém? Um dia você decidiu seguir a Jesus. Um dia você falou, basta de uma vida de faz de contas. Eu quero viver plenamente. Viverei apenas uma vida neste mundo. Eu quero viver sem disfarces. Eu quero viver livremente. Eu quero saber a dor de um choro, o contentamento de um sorriso. Eu quero viver a intensidade das emoções. Eu quero viver uma vida intensamente. Mas eu convido Jesus a morar na minha vida. Não só vir para um jantar e depois ir embora, mas eu quero Jesus na minha vida, presente em todos os momentos. Um dia, todos nós fizemos isso. Amém? Muito bem. Quando Jesus foi convidado a estar em nossa vida, por nós, Ele recebeu, Ele foi legitimado a promover a mudança que é necessário em nós. E acredite em mim, Ele vai fazer. Amém. Acredite na palavra de Deus, Ele vai fazer. Eu tenho vivido muitas experiências do que eu estou falando, que nunca vou esquecer, jamais, são impossíveis ser esquecidas, de como Deus nos trata, de como Jesus promove as mudanças necessárias quando Ele está presente numa vida. Jesus nos ajuda a tirar a religiosidade de nossas vidas. A primeira coisa que Ele faz, nós começamos a ir à igreja, nós começamos a estar presente nos encontros, não por coisas materiais, não pela influência, não com medo de ficar sozinho, não com medo de precisar de algo e não ter ninguém para ajudar. Nós começamos a frequentar as nossas reuniões simplesmente porque nós amamos a Deus, simplesmente porque amamos a Jesus. Jesus nos ajuda a tirar essa religiosidade de nós, porque não é a roupa que me faz mais crente. O paletó não prega sozinho. A roupa não nos faz mais fiel a Deus, ou menos fiel. Não é a roupa que descreve uma pessoa. Não é o adereço que coloca no corpo. Precisamos então nos livrar dessas religiosidades. Hoje pedi para que um jovem orasse. E ele olhou para mim assim, eu falei, não se preocupa, ore com as suas palavras, que você assim faz normalmente. Não é porque estamos aqui em uma reunião, não é porque você está aqui no gabinete que você vai pensar no que vai dizer. Deus quer ouvir você do mesmo jeito que você faz em sua casa. E ele orou com as palavras dele, fez a oração singela, real, plena, honesta. Deus quer que as nossas orações sejam honestas. Quantas vezes nós vamos orar e na verdade queremos dizer assim, Senhor, eu estou com muita raiva, eu não sei o que está acontecendo na minha vida, eu não suporto mais. Ao invés de dizer assim, da boca sai, grandioso, altíssimo, soberano Deus, Pai da eternidade, Senhor, Criador do céu e da terra, eu te louvo. Para com isso. Deus está ouvindo a oração do coração, não da sua boca. Certa feita,
As pessoas louvavam, seguindo a Jesus, e louvavam com palavras bonitas e com louvores até. Jesus, não suportando mais, ele para, olha para trás e diz assim: esse povo me honra com os lábios, mas o coração está longe de mim. Jesus estava falando naquele banquete para aquele fariseu: você me honra demais, eu estou deveras honrado. Ser convidado para um jantar, trazer os meus discípulos comigo e poder desfrutar aqui do melhor que você tem. Mas sabe uma coisa? A honra não passa da boca, mas o coração está longe. É a primeira coisa que Jesus muda em nós. Quando nós o convidamos a viver em nossa vida, ele nos ajuda a tirar, a deixar de lado toda essa religiosidade que não serve para nada, não salva ninguém, porque ele conhece a mim e a ti. Jesus nos ensina a priorizar o que deve ser posto em primeiro lugar. Quando Jesus entra na nossa casa, entra na nossa vida, ele vai promover as mudanças necessárias. E se você ainda não aprendeu a priorizar as coisas, saiba, circunstâncias vão acontecer, coisas vão acontecer inesperadas na sua vida, até que você aprenda a priorizar aquilo que deve ser posto em primeiro lugar. Jesus disse certa feita: por que você está preocupado? Por que tanta preocupação? Busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e estas coisas serão acrescentadas. De nada adianta a gente se preocupar em demasia, viver preocupado. Sei que isso é um exercício muito difícil, não é fácil, mas é uma transformação que Jesus pode fazer, Douglas. Eu não posso fazer, nem em mim, nem em ninguém, mas Jesus pode fazer em mim e em cada um de vocês. Uma vez que Ele está em nossa vida, Ele vai nos ensinar a priorizar aquilo que deve ser priorizado. Jesus nos desperta, mostrando que não devemos procurar ser o centro das atenções. O que aconteceu com aquele fariseu? Ele queria continuar sendo o centro das atenções e ainda mais. Num banquete, quem é o centro da atenção? O dono da casa. Não é? Normalmente, é quem convida as pessoas, o anfitrião. É ele que determina a hora do banquete. É ele que determina a hora da música. É ele que diz quem fala. É ele quem cala. É ele que diz que terminou o jantar. É ele que despede as pessoas para voltar para as suas casas. Mas no caso de Jesus, quando Ele está na nossa vida, é Ele que fica em evidência. Quando você vai convidar alguém, você pergunta a Jesus: Jesus, eu posso convidar fulano? Entende o que eu estou falando? Quantas vezes nós passamos por situações adversas, difíceis, que nos trouxeram tanto prejuízo na vida emocional, mental, financeiro, porque queremos fazer o que queremos fazer, porque fizemos o que queríamos fazer, sem dar ouvido nem mesmo aos nossos. Quantos problemas existem nos matrimônios e o cônjuge diz para o outro: se você tivesse me ouvido, se você me ouvisse. Quantas vezes os pais dizem para o filho: filho, olha, se você tivesse percebido e visto quantas vezes eu te alertei sobre isso. Quando Jesus está na nossa vida, na nossa casa, nós perguntamos a Ele: é hora de começar? Jesus, é hora da música? É hora de expressar a nossa alegria? Sabe, quando a Bíblia nos ensina assim: chorais com os que choram e alegrai-vos com os que se alegram, é colocando ordem nas coisas. Uma pessoa que está de luto
não quer receber nenhuma visita que queira fazer ela sorrir e dizer simplesmente: confia em Deus, a vida é assim mesmo. As pessoas estão sentindo a dor de uma perda, seja do que for, um luto por qualquer coisa, não só por perdas de familiares, mas por qualquer coisa. Você pode ter um luto por qualquer coisa, por qualquer perda, que para você tem um valor inestimável. Precisamos estar junto dessas pessoas e chorar com elas, valorizar a sua perda, valorizar os seus sentimentos. Por isso, chore com os que choram, mas se alegre com aqueles que estão alegres. Quantas vezes alguém chega assim e diz assim: ó, a festa está boa, mas eu nem vou elogiar, porque vai que fica ruim. Olha que pensamento. Você está numa festa, está com pessoas que se alegram, alegre-se com os que se alegram. Não procure ser o centro das atenções. Há pessoas que acham que o mundo gira em torno de si. Tudo é em torno de si. Há pessoas na família em que parece que toda a família gira em torno dela, daquela pessoa ou daquela família, em torno da parentela. Quando Jesus está em nossa vida, Ele começa a promover estas mudanças, porque o centro será sempre de Jesus. Ele é o centro da nossa vida. A palavra, a mensagem que sai dos púlpitos das igrejas deve ter Jesus como centro, não o homem como centro, não a filosofia como o centro, não a política como centro, não a moda como centro, mas Jesus é o centro da nossa mensagem. Quando Jesus é convidado para estar em nossas vidas, Jesus cura a nossa miopia social. Quando Jesus é convidado a estar na sua vida, ou quando você o convidou, Ele começou também a curar em você a miopia social, a ponto de você, preste atenção, a ponto de você enxergar o necessitado não como uma oportunidade de fazer o seu nome ser conhecido, mas com a oportunidade de ajudar a pessoa e ela ser amada, querida e ter seu problema resolvido. Eu quero trazer um detalhe para vocês aqui, que o fariseu chamou um dos convidados, ele estava doente. Você convida alguém doente para estar no seu jantar, aliás, é um bom motivo para não estar presente. Estou doente, está justificado. Mas tinha um doente entre os convidados, e ele estava na frente de Jesus. Jesus curou, mandou ele para casa. Sabe por quê? Jesus não permite a exposição de ninguém para ajudar fins alheios. Aquele homem estava dizendo: eu convido todas as pessoas, inclusive os que estão doentes. Eu quero todos na minha casa nesse jantar. Mas não estava interessado no bem daquele que estava doente. Estava interessado que Jesus visse que ele era uma pessoa boa, que ele fazia o bem a todos. Jesus cura a nossa miopia social, para que possamos enxergar as pessoas e suas necessidades e poder ajudá-las, sem em nenhum momento pensar em ter alguma vanglória em cima daquele que está necessitado. É como se você ajudasse, quisesse uma placa. Jesus cura a nossa miopia social, para que os menos afortunados também façam parte da relação dos nossos convidados. Gente, pasmem vocês, já vi relação de pessoas, uma relação de convidados, que ele compartilhou comigo, que essa pessoa compartilhou comigo. Eu disse: está faltando uma pessoa aqui que a gente conhece. Não, essa pessoa não dá para convidar não, porque estraga a festa. Essa pessoa estraga a festa. Ela não sabe se comportar, ela não é do nosso ciclo. Conhecemos sim, na verdade, era apenas um menos afortunado.
e ele não queria que estivesse presente em sua festa. Quando Jesus entra na nossa vida, ele também transforma essa forma de enxergarmos, ou como nós vemos o nosso próximo. E por último, Jesus ensinou aquele fariseu e todas aquelas pessoas a lidar com as decepções da vida. Se é uma coisa que nos pega de surpresa, se é algo que nos deixa realmente quase que prostrados diante dessa tempestade, é a chamada decepção na vida. Porque na verdade ninguém está preparado para ser decepcionado. Por isso o nome, decepção. Por mais que você diga que estava preparado para se decepcionar com alguém ou com alguma situação, você sempre é pego de uma forma em que você não consegue aceitar. Jesus, quando ele entra na nossa vida, Paulo, ele nos prepara para resistir e vencer as consequências de uma decepção. No caso do fariseu, que tanto conhecia a religião, precisava parar de dar desculpas todas as vezes que era convidado para viver a palavra de Deus. Se decepcionar com alguém não é fácil. Você preparar um jantar, dar o seu melhor, convidar os seus amigos, familiares e queridos, e quando tudo está preparado, ele simplesmente diz: não vou porque eu me casei, não vou porque eu comprei uma propriedade e preciso vê-la, não vou porque eu investi em algo e preciso ver como é que está lá, e simplesmente esquecer de você. Que decepção! Por isso Jesus diz na parábola, agora o homem diz, então agora vai, convida todos os mancos, cegos, aleijados, convida aquelas pessoas que a sociedade deixa na marginalidade, convida aqueles que a sociedade esquece, deixa de lado. Eu quero eles todos nesse jantar que eu preparei. Jesus nos ensina a lidar com as decepções da vida. Sabe, igreja, Jesus aceitou o nosso convite para vir e estar conosco. Você vai ouvir isso, eu vou falar bem devagar. Igreja de Cristo, Jesus ouviu o nosso convite. Quando fizemos, Jesus veio morar na nossa vida. Só que eu e você precisa estar preparado para as mudanças que Ele vai fazer em nós. Porque onde Jesus está, tudo se transforma. Jesus é o convidado excepcional, porque só Ele tem essas habilidades excepcionais para promover a mudança de que tanto precisamos. Eu vou pedir que, quando você for dormir hoje, colocar a sua cabeça no travesseiro, possa fazer sua oração, só você e Deus. Senhor, eu sei que eu preciso mudar, mas não consigo sozinho. Me ajude. Jesus é o único convidado que não promete vir, porque certamente Ele vem. Os outros prometeram e depois se desculparam por não ir. Jesus não promete, porque Ele vem. Se você o convidar, certamente Ele virá. Se você não tem Jesus, convide-o agora mesmo. Se você não tem certeza de ter Jesus em sua vida, convide-o right now, agora mesmo. Se você não tem vivido uma vida de mudanças, é porque Jesus não está na sua vida. Porque sempre nós precisaremos mudar. Enquanto estamos aqui na terra, precisamos mudar. Se você já tem Jesus na sua vida, então certamente mudanças radicais estão acontecendo com você. Prepare-se para vivê-las.
quero dizer para você o seguinte: tem coisas que acontecem na nossa vida que nós atribuímos ao mal. Muitas vezes é a aprovação de Deus. Não atribua a Deus, ao mal, o que Deus está fazendo. Seja honesto com você mesmo. Senhor, não estou pronto para as mudanças que Tu vai fazer na minha vida. Ajuda-me. Vamos orar assim agora? Você pode ficar de pé. Nós vamos cantar um cântico, que é uma oração. Eu gostaria que você então cantasse com toda a sua força, com todo o seu ser. Cantasse como pessoas que têm Jesus na vida. Vamos cantar. Gosto muito dessa oração, por isso eu vou fazer com vocês agora. Eu vou orar também, cantando esta canção. Compreender e a aceitar as mudanças que Tu estás fazendo em nossas vidas, porque são necessárias. Ó Deus, mesmo aquelas que nos dói tanto, mesmo aquelas que nos exigem deixar tantas coisas que gostamos até, ó Pai, promove a mudança que é necessária na vida dos Teus filhos, Senhor. Nós
convidamos um dia a morar em nossas vidas. E jamais retrocederemos, jamais desistiremos. Ó Senhor Jesus, abençoa aquele que está cantando, aquela que está cantando neste momento, pedindo: renova-me, Senhor, não quero ser igual. Que saiamos desta noite para nossas casas totalmente diferentes da forma que entramos, porque Tu estás em nós. Ó Senhor, ajuda-nos a compreender as lições da vida, porque não são lições fáceis, são lições que nos desafiam, que desafia a nossa fé. Mas ajuda-nos, Pai. Tu estás em nossas vidas. Nós amamos. Nós Te amamos. Permite que durante esta semana, nas esquinas da vida, possamos ter o privilégio de colocar em prática aquilo que nós aprendemos de Ti nesta noite. E assim, o amor de Deus, o Pai, a graça do Senhor Jesus Cristo, a comunhão e consolação do Espírito Santo, seja com esta igreja e com todo o povo de Deus espalhado na face da terra, desde agora e para todos sempre. Amém.